Estamos seguindo a leitura normal e hoje a leitura ela está em 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 13, do capítulo 13 até o 16, né? Então, esse é o texto que estamos estudando. No capítulo 13, eu vou estar lendo alguns versículos, tá? E depois eu vou contar a história e a gente vai tirar algumas lições. Capítulo 13 de 2 Samuel. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Sendo ela virgem, parecia impossível que ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Aminon: Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? E Aminon disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: Deite na cama, finge que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga: Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e dê-me de comer, que ela prepare a comida diante de mim, para que eu a coma de sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. E então o rei mandou dizer a Tamar do seu palácio: Por favor, vá à casa do seu irmão Aminon e prepare comida para ele. Esse texto, ele fala de como aqui aconteceu essa paixão aqui, foi um momento de Aminon por Tamar. Ele estava tão apaixonado, diz o texto, que ele estava até emagrecendo. Sabe aquela paixão, muito apaixonado, que ele chegou a emagrecer. E ali então ele tinha um amigo, um amigo não muito sábio, e disse: Não, vai lá, finge que você está deitado, está doente, e aí quando o rei vier te visitar, seu pai, aí você pede para que a Tamar possa cuidar de você. E isso aconteceu exatamente do jeito que ele ali combinou, e deu certo. Tamar veio, cuidou dele, e ali então, se você continuar a leitura do capítulo 13, no versículo 12 em diante do capítulo 13, Tamar ali está cuidando de Aminon, ele fingindo estar doente, e quando ele está ali, de repente, ele deita-se com ela e ele abusa da sua própria irmã. Davi tinha muitas mulheres e por isso não era irmã da mesma mãe, era somente irmã do mesmo pai. E ele abusa de sua irmã. E quando ele abusa de sua irmã, o texto diz que logo depois ele a rejeitou. E ali então Tamar disse: Não, já que você deitou comigo, então fique comigo, case-se comigo. Tamar disse: Não, então casa comigo. Mas quando tudo acabou ali, ele rejeitou ela de tal maneira, que ele mandou ela sair de dentro da casa e trancou a porta e deixou ela à porta. Então abusou e depois jogou ela na rua, humilhou ela. E quando ele a humilhou, ela pegou cinzas, poeira, terra, jogou sobre a sua cabeça, se humilhou. E ali então Absalão veio, pegou ela e levou ela para casa. O texto ele continua. E o que eu gostaria de trazer de lição é que nós vemos que Davi não faz nada. Davi fica sabendo que seu filho Aminon tinha abusado de sua filha, Tamar. Mas ele não faz nada, ele deixa para lá, ele simplesmente deixa para lá. E esse é o ponto que eu gostaria de pensar sobre esse texto. O capítulo 13, 14, 15 e 16 conta a história do que acontece entre Aminon, Absalão e Davi, e Tamar também. Então vai falando a história sobre eles, sobre a história sobre eles. O que acontece? Davi não faz nada, deixa para lá, esquece. Deixa que o filho tenha abusado da sua própria filha, da sua irmã,
né? Aminon abusou da sua irmã e ele larga isso para lá. Não faz nada, não repreende, não briga, não faz nada. Absalão faz uma festa, chama Aminon e quando Aminon está bêbado ele vai lá e mata ali o seu irmão. Então Absalão mata o seu irmão. E nós vemos que novamente não acontece nada na hora, né? Davi apenas chora. E ali então depois, né, Absalão foge, fica escondido, fica 3 anos num reino vizinho escondido e depois de 3 anos ele volta novamente para Jerusalém. Mas o texto é interessante que depois, né, desses 3 anos, né, a gente vai vendo como uma coisa puxa a outra. E tudo por quê? Porque lá no início não foi resolvido. E por causa disso eu queria ler alguns provérbios. Olha só, Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29, a Jaque está aqui do meu lado, não está aparecendo não, mas ela está do meu lado aqui. 29, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Aminon não foi educado, né? Aminon não foi repreendido, não foi alertado, né? Não foi disciplinado pelo que ele fez. E isso veio a trazer vergonha a seu pai futuramente. Versículo 17. Corrija o teu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Então, corrija o filho, corrija, né? Eduque, isso lhe trará descanso. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Né? Provérbios 13, 24. Nós já vamos orar, né, para que Deus nos dê sabedoria para educar os nossos filhos. Né? Capítulo 13, versículo 24. O que detém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O texto diz que aquele que disciplina o seu filho, ama o seu filho. Aquele que retém a vara, esse, né, não o ama, né, mas vai trazer vergonha. Depois em Hebreus capítulo 12, esse é o último texto, né, de hoje. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Então o texto está dizendo que Deus nos corrige porque somos filhos dele. Se você é filho de Deus, você será corrigido. Se você é um filho de Deus, corrija a seus filhos, eduque, né? Eduque os seus filhos, ensine, corrija, exorte, não o deixe de qualquer maneira, né? Nós vemos nessa história o que aconteceu com Aminon, com Absalão, com a família de Davi, por falta de correção, por falta de educação, né?